No Brasil, 22% da população tem algum tipo de deficiência. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, isso quer dizer 45 milhões de pessoas. E você já parou para pensar em como elas estão tendo acesso à informação sobre a Covid-19? E, principalmente, quais são os direitos delas? Vamos conversar sobre esse assunto e quem está com a gente no especial Coronavírus de hoje é Marcelo Valho, pós-doutor e especialista em direitos da pessoa com deficiência. Muito obrigada pela participação conosco hoje, doutor. Vale lembrar que a gente também está ao vivo na Rádio Justiça. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado e vamos conversar a respeito dessa situação que está muito grave no nosso país. Professor, vamos começar fazendo uma avaliação, né? Como a gente consegue entender a dificuldade hoje da pessoa com deficiência para ter acesso à informação, ter direito a direitos básicos em relação ao novo coronavírus? Bom, nós estamos com vários impactos do Covid-19 quanto aos direitos das pessoas com deficiência. Eu posso enumerá-los, tá? O primeiro impacto é no direito à saúde das pessoas com deficiência. O segundo impacto nas pessoas com deficiência que vivem em instituições. Terceiro impacto, pessoas com deficiência, o direito das pessoas com deficiência de viver na comunidade. Outro impacto, no trabalho, na renda e na subsistência. É possível também falar sobre o impacto no direito à educação das pessoas com deficiência. Também estamos com um enorme problema no direito das pessoas com deficiência à proteção contra a violência e também no tocante às pessoas com deficiência na qualidade de prisioneiros e pessoas com deficiência sem a chamada moradia adequada. Esses são alguns impactos. Nós temos os impactos mais qualificados, que eu digo. São aqueles que estão junto à saúde, junto à educação e junto ao trabalho. Quando a gente fala de saúde, que é um direito constitucional, a pessoa com deficiência também tem uma política nacional que garante diversos direitos a ela. O que é violado neste momento, né, em que ocorre uma pandemia mundial? Bom, nós temos várias legislações à disposição. Nós temos a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi recepcionada aqui no Brasil como norma constitucional. Nós temos a Lei Brasileira de Inclusão. E aí, nesse caso, eu gostaria de me utilizar da Lei Brasileira de Inclusão, porque o que eu estou observando nada mais é do que um tratamento desigual às pessoas com deficiência. E isso faz com que haja a caracterização de uma discriminação. Sendo que aí, nesse caso, a Lei Brasileira de Inclusão, ela fala que toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Sendo que o que nós estamos vendo é uma discriminação por falta de ação ou também conhecido como omissão por parte dos nossos governantes. Nessa questão do acesso à informação, doutor, a gente vê pessoas que são deficientes auditivos, deficientes visuais. Muitas pessoas não têm acesso à informação e à informação qualificada que chegue até eles para eles saberem como se prevenir. O que acontece, né? Olha, é importante dizer aqui o seguinte. A ONU, ela já apresentou pontos-chave do que está ocorrendo. Ela coloca como um dos pontos aqui importantes assegurar uma comunicação acessível e inclusiva. Isso significa, tá, que toda comunicação relacionada à saúde pública, à educação, ao trabalho sobre a pandemia, incluindo, aí eu posso dizer, arranjos de trabalho de casa, devem ser acessíveis às pessoas com deficiência, inclusive por meio de uso de linguagem de sinais, legendas, websites com tecnologia específica. Ela é uma situação que deve ser seguida. Senão, a pessoa com deficiência, sem a devida informação, ela está muito mais vulnerável a se infectar com o Covid-19. A ONU aqui, além de assegurar essa comunicação acessível e inclusiva, coloca como outros pontos-chave medidas de apoio para promover a igualdade, é indispensável,
uma proteção social adequada e assegurar um direito ao trabalho agora e sempre. O Eduardo Moreira, acompanhado da quase xará dele, Eduardo, contou um pouquinho pra gente como está sendo a realidade deles durante a pandemia. Eles gravaram um vídeo, vamos ouvir? Olá, meu nome é Eduardo Moreira. Meu nome é Eduardo Moreira. Somos pessoas com deficiência invisível, que nos permite nos locomover, mas diante dessa pandemia, nós não estamos saindo de casa. Eu sou advogado, corretor de imóveis, estou em home office, não estou recebendo clientes no escritório aqui, mas tenho que receber na garagem com muita distância. Por quê? Para não me expor e não expor a minha família. Aqui somos 4 pessoas de alto risco, do grupo de risco. É uma situação difícil porque é preciso trabalhar. E se você não trabalha, você não tem como manter os compromissos. Então, uma situação que chegou para nós, pessoas com deficiência, numa dificuldade extrema, nos atinge na medula, principalmente as pessoas que sofrem de paralisia cerebral. Muitas são as patologias e essas pessoas, elas sofrem muito porque elas não conseguem se expressar, não conseguem falar. E os pais sofrem porque precisam sair para poder comprar algo, para poder pegar um medicamento numa farmácia especializada, porque o governo não manda a medicação em casa, não manda uma dieta. Nesse depoimento do Eduardo, professor, muitos direitos violados, né, num depoimento só. Infelizmente, é uma realidade. Infelizmente, nós estamos diante de um fato notório. Isso é em todo o território nacional e eu posso ampliar que essa dificuldade ela está em todo o nosso planeta. Ninguém estava preparado para uma situação como essa. E aqui eu posso dizer o seguinte, se antes já havia uma desigualdade frente às pessoas com deficiência, hoje se agravou demais essa situação. Então, o governo em si ele tem que ter uma responsabilidade muito maior frente às pessoas com deficiência. Senão, elas podem estar muito mais sujeitas a essa situação do Covid. E o seu direito à vida, nesse caso, está sendo muito mais colocado em risco. O Eduardo falou uma coisa que tem sido um depoimento comum entre os trabalhadores, né? Precisamos trabalhar, não tem jeito, é uma questão de subsistência. Há algum direito ali, alguma garantia trabalhista para essas pessoas com deficiência, para que elas sejam atendidas pelos programas do governo? Bom, isso é uma situação em que todos nós estamos verificando. Não só as pessoas com deficiência, tá? Mas toda a população nacional está tendo dificuldade frente a isso. Não há certas garantias e estabilidades colocadas agora, são pouquíssimas até aquela em razão da medida provisória. O que nós podemos levar em consideração são estabilidades que estão em convenções coletivas de trabalho, e aí se aplica o princípio da norma mais favorável ao empregado. As pessoas com deficiência, elas estão muito mais suscetíveis a perderem os seus empregos, tá? E, diante desse cenário, o Ministério Público do Trabalho, ele acabou expedindo uma nota técnica. Essa nota técnica, ela fala que deve ser assegurada a pessoa com deficiência, tá? Seja preferencialmente dispensada do comparecimento ao local de trabalho, quando não for possível o trabalho remoto, mas com remuneração garantida, tá? E é indispensável que a pessoa com deficiência ela receba os equipamentos de proteção individual e também tenha a chamada comunicação acessível para prestar esse seu serviço. Senão, nós estamos diante de uma problemática enorme. E também nessa nota técnica, fala-se que se houver a necessidade de deslocamento do trabalhador com deficiência, é indispensável que esse deslocamento seja em horário de menor movimentação de pessoas. Obviamente, levando em consideração também a utilização de máscara, a utilização do gel, né, gel específico, para que essa pessoa não fique mais ainda vulnerável a essa situação do Covid.
A Organização Mundial de Saúde diz que quanto maior a dificuldade de locomoção da pessoa, maior risco ela se expõe a se contaminar pela Covid-19, né? Além dessa nota técnica, há alguma outra legislação que faça o amparo dessas pessoas? Sim, nós temos inúmeras legislações, tá? Eu posso enumerá-las aqui que dão garantia enorme às pessoas com deficiência. Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que tem força de regra constitucional, tá? Nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, nós temos a nossa Constituição Federal, nós temos a Convenção 159 da OIT, nós temos uma convenção importante também, que é a Convenção de Guatemala. Nós temos aqui, frente à questão educacional, nós temos o Tratado de Salamanca, tá? E temos outras normas infraconstitucionais, como a Lei 8.213, tá? E a Lei 7.853 de 89 e o Decreto 3298/99. São algumas legislações à disposição. São muitas legislações, muitas normas, muitos direitos garantidos, mas a gente infelizmente pode dizer que a pandemia ela aprofundou essa desigualdade, esse desamparo da pessoa com deficiência. Sim, aprofundou demais. Se já eram tratados de uma forma discriminatória, infelizmente agora a situação se agravou. Por quê? Vou dar um exemplo aqui. No caso da educação, essa situação de aulas online, né, aulas em situação remota, as escolas, na grande maioria, não está adaptando os seus materiais e não está adaptando o acesso às aulas conforme a Lei Brasileira de Inclusão, fazendo com que as pessoas com deficiência não tenham acesso à educação, tá? E aí é um ponto importante que se diga, né? Porque essas regras deveriam ser cumpridas e não estão sendo cumpridas. É também indispensável falar que na saúde não está havendo o chamado atendimento prioritário frente a essas pessoas. Isso está no artigo 9º da Lei Brasileira de Inclusão, tá? A pessoa com deficiência tem o direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com relação às seguintes finalidades: atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público, proteção e socorro em quaisquer circunstâncias e, importante, disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, que garantam atendimento em igualdade de condições com as demais pessoas. Em relação ao mercado de trabalho, doutor, há uma reserva de vagas para pessoas com deficiência, mas alguns relatos que a gente tem ouvido é que os primeiros demitidos estão sendo as pessoas com deficiência, porque elas não estão tendo a condição adaptada para fazer o home office, elas não têm a condição adequada para fazer o revezamento de trabalho. Isso também é uma violação de direitos? Podemos falar de uma violação de direitos, mas a gente tem que verificar se para aquela pessoa, né, existe alguma garantia legislativa de estabilidade. Normalmente há uma garantia de estabilidade dentro das convenções coletivas de trabalho. E a Lei 8.213/91, no artigo 93, ela tem uma regrinha, tá? Essa regrinha é no sentido que, ocorrendo a demissão de um trabalhador com deficiência, ensejará a contratação de outro com deficiência. Tá? Essa é uma regra que deve ser observada enquanto a empresa não tenha atingido o percentual mínimo legal. A empresa dispensou todos os seus empregados com deficiência, ela precisa repor aquelas vagas por pessoas com deficiência, né? Não pode simplesmente deixar de contratar. Exatamente. E tem um ponto importante aqui que eu preciso levantar. Isso pode configurar a chamada dispensa discriminatória. Se configurarmos, né, se houver prova nesse sentido, é possível a reintegração desse funcionário no seu emprego. Doutor, quando a gente fala de EAD, ensino à distância, o senhor mencionou um pouco sobre a questão das escolas, mas em questão, por exemplo, a faculdades privadas, né, onde se paga por aquele serviço e você não recebe o seu atendimento adequado, por exemplo, o seu acesso adaptado, uma
interpretação por língua brasileira de sinais, enfim, o que você necessita ali, o que a pessoa com deficiência necessita para continuar os estudos. O que acontece nesse caso, né? Bom, nós estamos aí diante de um contrato, né? Um contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor. Nesse caso, é indispensável que haja a devida adaptabilidade à pessoa com deficiência, senão nós estamos falando de uma quebra ou um vício no contrato, tá? Então, a faculdade, independentemente aí nesse caso, se ela é pública ou privada, aí, nós mais especificamente a privada, como você levantou, ela tem que cumprir efetivamente com o contrato que foi assinado. Por quê? Porque está, nesse caso, regida por uma lei protetiva, que é o Código de Defesa do Consumidor, e também pela Lei Brasileira de Inclusão, que fala que é indispensável a adaptação para as pessoas com deficiência. Isso não só os materiais, mas também no tocante à comunicação acessível e inclusiva. É indispensável que haja a real inclusão da pessoa com deficiência dentro da educação. Quando a gente fala real inclusão, a gente fala de quê? Livros em braille, apostilas em braille, ter um intérprete de Libras. Como a gente consegue enumerar, né, os direitos dessas pessoas com deficiência? Porque são muitas, né? São inúmeras situações. O que faz com que a gente possa enumerar são as necessidades dessa pessoa com deficiência, a necessidade que vai gerar o direito que ela tem e a obrigação da entidade educacional. Mas o importante é o acesso. Sem o acesso, não há educação. Sem a educação, não há cumprimento do contrato que foi assinado. Certo. Doutora Cristiane, ela é deficiência auditiva, consegue fazer a leitura labial e também falar, que chama de oralizado, né? Só que ela tem uma certa dificuldade com as pessoas usando máscaras. Uma coisa que é uma proteção para todo mundo, obrigatória, mas para uma pessoa com deficiência, ninguém se toca de que pode ser um empecilho ali, né? Vamos dar uma olhadinha no depoimento dela? Olá, pessoal, tudo bem? Então, esses dias atrás eu fui numa padaria e aconteceu um fato bem interessante. Diante da situação que a gente está vivendo aqui, da pandemia, Covid-19, e agora virou lei que todos nós devemos usar máscara. E beleza, concordo, tá certo, porque temos que nos prevenir, né? Mas, e nós que somos surdos oralizados, deficientes auditivos, surdos de modo geral, que dependemos da leitura labial? Meu Deus. Pois é, o que aconteceu? Eu fui numa padaria, comprei um pãozinho, comprei presunto mussarela, uma coisa. Na hora de pagar, quem disse que eu entendi a funcionária? Eu não sabia o valor da compra. Tudo bem. Como eu já frequentava essa padaria há um bom tempo, aí eu conheci a funcionária e falei, beleza, entreguei uma nota, um valor mais alto, conferi o troco e aí eu fiquei sabendo o valor da compra. Mas até então, não fazia ideia do que ela tinha falado. Uma questão simples, mas que pode abrir nossos olhos, né, para a inclusão, doutor? Olha, é uma criatividade que mostra o afastamento de uma barreira, sendo que é feito por uma pessoa que necessita da devida comunicação. E cabia aí, nesse caso, o Estado pensar nesta situação, tá? Mas agora, como foi uma manifestação, né, uma adaptabilidade de uma pessoa da sociedade, eu acho que deve seguir de fonte de inspiração para o Estado essa prática. Eu posso aqui aprofundar a discussão na situação de que alguns autistas, eles têm uma certa problemática da utilização de máscaras, tá? Isso vem ocorrendo demais e os municípios estão regulando a utilização dessas máscaras. Alguns municípios, em razão dessa problemática, eles estão afastando a obrigatoriedade da utilização de máscara pelos autistas, para que não haja qualquer risco de qualquer manifestação por parte dessas crianças, desses adolescentes que podem entrar em crise. Então,
é importante o poder público ficar alerta com os pedidos das pessoas com deficiência, porque por trás desse pedido, com certeza, existe uma real justificativa. As pessoas estão acostumadas a pensarem em um problema e já arrumarem uma solução, né? Porque não tem aquela questão vista por grande parte da sociedade. Foi o que aconteceu com a própria Cristiane e a gente vai mostrar agora a solução que ela arrumou para o problema de não conseguir fazer a leitura labial. Então, eu cheguei em casa, fiquei com aquilo na cabeça. Aí eu falei, vou conversar com a minha mãe, porque minha mãe é bem fuçada, sabe? Dessa coisa de artesanato, de bordado, enfim. Troquei ideia com ela. Falei, mãe, a senhora não sabe o que aconteceu. Eu fui na padaria e tal, contei. Ela assim, Cris, você sabe que esses dias eu tava mexendo no Facebook e eu encontrei uma moça nos Estados Unidos que fez uma máscara adaptada com uma transparência bem na região da boca. Vamos tentar? Eu falei, mãe, não é má ideia não, porque inclusive eu preciso disso para pessoas do meu convívio, né? E aí ela fez. Ficou bem legal, porque nós adaptamos uma máscara que a gente já tinha em casa e foi ideia bacana. Eu tô com ela aqui, olha que legal. Dá pra ver, certinho, não é? Olha aí. Tranquilo. Eu pedi pra ela fazer uns a mais. Ela fez pra ela, pro meu pai, pro meu marido, para as enteadas. E eu fiz esses extras para poder entregar para pessoas do meu convívio, como a minha funcionária em casa, o atendente da farmácia, da padaria, minha manicure, enfim, para todos eles que eu preciso estabelecer uma comunicação. Muito bacana, né? Professor, faz parte da gente cobrar mesmo o poder público, ações efetivas, mas como cidadãos temos também que ser sensíveis a essas questões, né? Exatamente. Voltando só rapidamente à questão da moça que praticou aqui o ato de adaptação da máscara, ela simplesmente auto-assegurou uma comunicação acessível e inclusiva. Tá? No tocante a essa sua pergunta quanto à sociedade, a sociedade, nesse caso, ela tem que seguir o princípio da igualdade. Tratar iguais igualmente os desiguais na medida das suas desigualdades, para que tenhamos uma sociedade harmônica. Quando a gente fala de... Voltando um pouquinho sobre essa questão do tratamento para o novo coronavírus, né? Uma cartilha do governo federal não diz que as pessoas com deficiência fazem parte de grupo de risco. Como é que a gente avalia essa questão? Bom, vamos lá. Com todo respeito à cartilha que foi lançada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, houve até manifestação por parte do CONAD, eu observo aí que essa cartilha, ela, obviamente, teve boa intenção de ser expedida, obviamente, levando em consideração a tutela das pessoas com deficiência, só que no seu interior ela acaba se esquecendo de uma regra muito básica da Lei Brasileira de Inclusão. Ela está dentro do direito à vida e fala lá no artigo 10º o seguinte: em situações de risco, emergência, o estado de calamidade pública, como é o nosso, a pessoa com deficiência será considerada vulnerável, devendo o poder público adotar medidas para a sua proteção e segurança. Ou seja, não há possibilidade de haver uma diferenciação entre as pessoas com deficiência, porque nesse caso, todas estão sendo consideradas vulneráveis e devem ser protegidas igualmente para que haja, pelo menos o afastamento dos riscos. Uhum. Quando a gente fala de garantir a vida, a gente fala também dos atendimentos preferenciais em hospitais, dessa questão do acesso facilitado à pessoa com deficiência. Fala também nesse sentido também. Tem que se cumprir a Lei Brasileira de Inclusão. Essa situação de atendimento prioritário, ela está prevista no artigo 9º, né? A pessoa com deficiência tem o direito a receber o atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público, incluindo-se aí as entidades de saúde.
As privadas também têm essa obrigatoriedade, né? Não tem distinção. Não há distinção, não há distinção. O que eu vejo é que muitas entidades de saúde, hospitais, clínicas, estão praticando, criando protocolos, e esses protocolos ignoram esta regra. É muito importante que essas entidades de saúde, elas sejam informadas a respeito desse atendimento prioritário. Quando uma pessoa com deficiência ela chega em uma entidade e ela não tem o seu direito respeitado, para quem ela reclama? Bom, nós temos os órgãos de defesa, né? É possível que no seu local de moradia haja uma delegacia, né, de proteção, uma delegacia de polícia de proteção à pessoa com deficiência, porque pode haver configuração de crime e ali se faz um boletim de ocorrência. Havendo uma infração, né, fora, é possível também se utilizar da Defensoria Pública, é possível se denunciar no Ministério Público, é possível se utilizar de um advogado especialista na área para buscar esses direitos mínimos que a lei e as convenções internacionais estão nos dando à disposição. Esse acesso à denúncia é facilitado também, porque não adianta nada a gente incentivar a denúncia, mas na hora de receber essa denúncia o poder público também não está preparado, né? Não, na grande maioria, não estão totalmente preparados, mas há o acesso a essa denúncia sim, principalmente nos dois órgãos, na Defensoria Pública e no Ministério Público. Uhum. A pessoa com deficiência também tem acesso, por exemplo, de direitos humanos, para ela não precisar sair de casa, mas ela fazer uma ligação telefônica? Sim, claro. É um direito que é chave, que nada mais é decorrente de uma comunicação acessível e inclusiva. Ainda nós estamos engatinhando a esses direitos plenos, mas a acessibilidade ela já começa a surgir com maior força no nosso país. Agora há pouco, professor, o senhor comentou em questões criminais, né? Que crimes podem incidir o desrespeito dos direitos das pessoas com deficiência? Bom, é um ponto aqui importante que se diga, tá? Quando há uma discriminação de uma pessoa com deficiência, a lei brasileira de inclusão ela é muito clara. Havendo configuração de discriminação, a pessoa, né, o autor dessa discriminação aí, ela pratica um crime de discriminação, tá? Isso está na lei brasileira de inclusão. Professor, muito obrigada pela participação aqui na TV Justiça. Eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição de todos. Muito obrigada. O Especial Coronavírus fica por aqui. Muito obrigada pela audiência. Um ótimo fim de semana. Tchau.